Bom dia, camaradas. Roubei a frase do Gabriel. Estou eu aqui, Marcelo e Gabriel. E aí, dá oi, Gabriel. E aí, galera? Estamos aqui com Júlia, participante do Grêmio, e Pedro, também participante do Grêmio. Se apresentem. Bom dia, eu sou o Pedro do terceiro ano, do médio, e sou desportivo, meu cargo no Grêmio. Oi, gente, eu sou a Júlia, do oitavo ano B, e eu sou a coordenadora de comunicação. E hoje vai ser um bate-papo meio sem rumo. A gente vai começar a fazer perguntas aqui. E a uma hora a gente vai ver onde vai dar. E é isso. É uma conversa. Isso. Completamente informal. Então vamos lá. A primeira pergunta vai ser uma pergunta mais formal, podemos dizer assim. Porque pra gente começar de uma forma, né, normal. Sim. Vocês dois, Júlia, Pedro, Gabriel, todo mundo vai responder. Como vocês entraram no Grêmio? Como foi vocês pra conhecer o Cola na Luta? Como foi? Pode começar, Júlia. Então, no começo, quando começou as eleições, eu tinha criado uma chapa, inclusive na chapa também tinha o Marcelo e o Vinícius. E depois a gente começou a fazer amizade, a gente conheceu o Eugênio, e daí a gente se juntou com a chapa deles. Foi exatamente isso também que aconteceu comigo. A gente decidiu criar uma chapa e a gente foi de manhã pra poder chamar pessoas pra chapa, porque a gente não conhecia quase ninguém da manhã. E aí o Eugênio e a Nicole, Eugênio coordenador geral e Nicole coordenadora cultural, chamaram a gente pra nossa chapa, conversaram entre eles e nos adicionaram. Agora, Pedro. Eu entrei porque me chamaram. Os meus amigos que são, né, do Grêmio me chamaram. De começo eu não tinha interesse nenhum, porque eu achava que seria a mesma coisa dos outros anos. Que o Grêmio não funcionava nada, ninguém fazia nada. Então eu não tinha interesse nenhum. Depois que eu vi que realmente, né, estavam tentando mudar, fazer outras coisas, aí sim eu me interessei. Então eu entrei. Então, como que eu entrei no Grêmio? Foi uma construção, assim, pra mim entrar no Grêmio, porque eu nunca fui muito de... Eu nunca pensei, sei lá, desde o sexto ano, nunca pensei em entrar no Grêmio. Só que aos poucos eu vi alguns colegas de sala, o Eugênio no caso, que é da minha sala, sair para reuniões do Grêmio, falar do Grêmio, eu acabei desenvolvendo interesse e esse interesse caminhou junto com a minha... Qual que é a palavra? Com o meu engajamento político. Eu percebi que eu precisava me engajar politicamente, que eu precisava fazer alguma coisa. E o primeiro contato que a maioria das pessoas tem, dos estudantes tem com a luta política é o Grêmio. Então eu falei, é um bom lugar para começar. Então eu conversei com o Eugênio e entrei na chapa. Eu acho legal a gente saber como cada um entrou, porque cada um entrou de uma forma diferente. Eu e a Julia entrou de uma forma totalmente inusitada. A gente ia criar uma chapa, ia ser meio que rival do Cola na Luta. Até o momento que a gente entrou. O Pedro entrou por conta que a gente tinha amizade já com ele. Vinha bastante ajudar a gente como ele era representante de sala. O Gabriel entrou por conta de amizade também, mas tá aí. E é isso. Diferente dos outros podcasts, que eram mais entrevistas, já que aqui a gente está em 4 estudantes, eu acho que seria uma boa a gente compartilhar experiências, sei lá, inusitadas, engraçadas que a gente já teve na escola. Tem uma que, se eu não me engano, eu tava no terceiro ano do fundamental criança, né, brincadeira besta, assim. Eu tive a brilhante ideia de levar uma máscara do Jason e uma peixeira pra escola. Legal. E aí foi isso, aí eu levei e acabou que eu fui pra direção. Só que quando eu fui pra direção, eu contei uma história, né? Eu inventei uma história e chamaram minha mãe, óbvio, né? Eu levei a faca de cortar carne e Mas quando de minha verdade? mãe... Uma facona Deus. assim, ó, Que legal. de verdade, de açougueiro. E aí chamaram minha mãe, óbvio. E quando ela chegou lá,
eu nem tava perto dela, né? Porque conversaram primeiro comigo, depois com ela. E por incrível que pareça, ela contou a mesma história que eu. Meu E Deus. assim eu saí impune, ileso e tudo bem. Minha mãe brigou um pouco comigo, mas a gente deu risada por conta que a gente contou a mesma história. Que legal. Coincidentemente. Eu tenho uma máscara também do Jason. Já fui pra escola com a máscara do Jason no 5º ano. E o povo do 1º, 2º e tudo mais morria de medo de mim. Que eu ia totalmente encapuzado, com uma blusa preta, a máscara do Jason. Nossa. E era dava pra ver que era uma faquinha falsa. Era uma faquinha de ninja que eu comprei numa praia, de lembrancinha. Aí eu levava assim, ficava lá brincando assim, as crianças morrendo de medo, corria de mim. Era bem legal. Eu lembro da fantasia do La Casa de Papel, lembra? Era outro que as crianças tinham medo. Era bem legal. Conta uma sua agora. Minha... Meu Deus, pera, eu tenho que pensar em um. Enquanto Que eu ela falo? pensa uma, Conta. tem um outro caso, ó. Lembrando que eu não me orgulho nada do que eu já fiz, tá? Agora eu sou uma outra pessoa. É, totalmente. Sou pior. Totalmente. Teve uma vez eu estava no parquinho, acho que eu tava no 1º ano. E a hora que a gente tava retornando à sala, o certo era ficar todo mundo em fila, né? E eu ficava causando, assim, né? Brincando tudo. Aí a professora foi e pegou no meu braço, assim, pra sair, tipo, me puxando, assim, pra eu ficar quieto e ir pra sala. Aí eu fui e mordi o braço dela. E ela era muito branca, Meu assim, e ficou a marca do meu dente nela. Eu não me orgulho disso, juro. Ô Pedro, não dá. Ela era muito branca. Voltemos assim, o compare. Tá, voltamos a ser com Power, mas ok, vai, pode falar. Voltamos. Teve um dia aqui no Carlina, eu acho que eu tava lá no 7º ano, no intervalo, e foi o dia mais caótico que eu já vi na minha vida do Carlina. Eu lembro que eu acho que tava tendo uma briga no banheiro dos meninos, e como eu frequentava mais ou menos essa área, eu vi. Naquele banheiro tinha, sei lá, uns 40 moleque naquele banheiro, 30, 40. E era gente pulando, gente se esmurrando. Deus. Eu juro que eu vi um moleque Aonde você tava? no banheiro Não, aqui. Em que ano você tava? Tava no 7º, Ah, 2019. meu Deus, no 7º? 2019. Nossa. Então, eu lembro de ver uma cena que é o seguinte: tinha um moleque que ele tava encostado na parede e foi passar um menininho menor, ele colocou o pé pro menino cair. Esse moleque saiu voando. Ele quase bateu a cabeça na parede do banheiro lá. Caraca. Então, mano, aquele dia foi absurdo. É bem errado E eu ri isso. muito. Não é. Ninguém se machucou, então não é errado. Ó, eu vou contar uma minha, que eu não contei quase nada. Eu não tenho muito história assim, uau. Só das vezes que eu fui pra diretoria ou discutir com o professor, mas enfim, isso é de menos. E não tem uma história bizarra, assim. Pode falar, Júlia. Ai, gente, eu lembro de um bagulho que aconteceu. Eu tava no 5º ano já. Foi em 2019. Naquela época ainda tinha o dia do brinquedo, né? Que Ai, todo saudades. mundo levava um Sexta-feira. brinquedo, Porra. brincava de sexta-feira. E daí eu lembro que eu levei uma boneca, aquelas Baby Life que comia, depois você trocava fraldinha. Aquele bagulho tinha uma cabeça enorme, aquela boneca. Parece você. Eu ia falar a mesma Ai, coisa. que Cuidar com a ótimo. mãe. E eu lembro que um amigo meu levou uma outra boneca igualzinha a essa, só que ele levou só a cabeça da boneca. E daí quando eu subi, depois do intervalo, ele mostrou pra mim a cabeça e falou que ele tinha quebrado. E eu lembro que, tipo, eu fiquei muito mal com aquilo, eu fiquei muito desesperada. Eu comecei a gritar e ele lá com a cabeça. E ele sumiu também com a minha boneca, o resto da boneca não tava lá. Acho que você lembra, né, Marcelo? Para Foi de muito rir. bom. Não foi, não. Foi legal você gritando no meio do pátio. Eu fiquei muito mal, quase Mas já chorei fiz naquela também época. mais ou menos algo com você. Eu dei um susto nela. E aí ela tava com a garrafinha na mão, ela derrubou a garrafinha, quebrou toda a garrafinha. Caraca. Cala a boca. Aí ela teve que me dar Que com ódio. fita. Qual? Eu não lembro dessa história. Era Foi uma quando? de unicórnio. Ai, eu lembro Na desse época que ela dia, só eu usava tô unicórnio? muito mal. Tudo. Ai, Ai. meu Deus. Nossa, eu era pra não ter essa garrafinha até hoje. Se não fosse o Marcelo. Eu tinha uma amiga na minha sala e ela tinha um irmão que era acho que 3 anos mais velho que a gente. E por eu ter amizade com ela, ele
ele pegava no meu pé, não sei porquê. Aí teve uma vez, logo que a gente voltou da merenda, eu fui no banheiro escovar os dentes, né, que era assim que funcionava. Aí quando eu cheguei lá, ele tava mexendo comigo assim, me irritando. Aí voou pasta de dente na minha blusa. Aí eu fiquei muito bravo, aí eu fui dar um murro nele. A hora que eu fui dar um murro nele, ele agachou e um moleque tava atrás assim, acertou, bem no olho dele. Aí eu saí correndo. Aí já a diretora foi me chamar na sala. Aí a hora que eu vi a cara do moleque, o olho dele tava roxo. Meu Deus. Ficou roxo o Que olho da hora. do moleque. Juro. Nossa, eu tenho uma Mas, história meu, assim. não tive culpa, porque ele ficou atrás que nem besta. Não era pra ele ficar atrás. Eu não tive culpa. E o outro também desviou, então automaticamente a culpa é de quem desviou, não minha. Tá certo, tá É. certo. Tá, então, eu tenho uma história parecida, que é o seguinte. Eu era pequeno na minha outra escola, eu acho que eu tava no primeiro ano. E tinha um moleque, ele era amigo meu lá. Mas nessa época eu lembro que eu não gostava dele. Então a gente foi no banheiro, só que ele ficou numa cabine, eu fiquei na outra. Sim. Daí, enquanto que a bom, gente ia... que bom, né? Daí, enquanto eu fazia o que eu precisava fazer lá, soltava meu mijão, a gente tava conversando. Daí, eu não lembro o que ele falou pra mim, eu lembro que eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Daí a gente foi sair do banheiro, eu saí primeiro. Daí quando ele foi sair do banheiro, eu fechei a porta no dedo do moleque. Nossa! Eu bati com tudo a porta no dedo do moleque. Nossa, o cara perdeu o dedo. Teve Mano. eu e Big Big barra Julia. Big Teve Big um- Eyes, agora vai Vulgo vir. Big Big. Vulgo Big Big. É, Big House. vamos contar uma historinha pra vocês. Que é do Parque das Árvores. Na nossa antiga escola, tinha... A gente pode falar o nome da escola, né? Pra ficar Pode, mais Terceiro do específico. Amaral. Quem estuda lá vai saber. Que o parquinho era junto com a quadra e junto com um fundinho que era cheio de mato, com umas É. árvores. Tinha 3 árvores. Três Eu árvores, lembro, mas exatamente. era tipo, sabe, era o nosso... Cantinho, a gente É, amava ficar lá. Era perfeito. Aí a gente entrava assim, tinha o parquinho, aí tinha a quadra, e você entrava numa portinha da quadra, E pelo fundo da quadra É, também pelo dava fundo da pra quadra. entrar. tinha o cantinho. Aí, uma amiga da Júlia inventou de criar meio que um parque naquele lugarzinho. Então, tipo, era um local onde tinha excursões, festas. E lá era um lugar onde a gente fazia excursões que era olhar árvores e animais de papel. Mas ideia. E festas. E nisso, nossa amiga Mariane, que deve estar escutando esse Pocoyo, podcast, Pocoyo, Marizinha. ela tava, né, meio que namorando um menino. E aí a gente decidiu fazer um encontro pra eles. Um encontro forçado. Foi a maior vergonha do mundo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Era de pouquíssimas pessoas. No caso, a gente sabia. Eles não sabiam. Os dois não sabiam que eles iam ter um encontro. Sim. E aí a gente foi, chamou eles pra ir lá. E aí eles ficaram meio tipo, perdidos, sem saber o que fazer, né? Porque no meio do parque, a gente meio que inventando um A gente encontro. foi atrás da árvore, Quantos pelo anos menos. isso? Teve um pouco de privacidade. Teve um pouco de Foi no privacidade. 5º ano, não foi? Quinto ano. Vocês tinham 10 anos. Não. 9, 10. 11. 9 é no quarto. Ah. Foi bem vergonha alheia. Mari, se você estiver escutando isso, te amo. Ela vai estar escutando, a gente vai obrigar ela a escutar, mas enfim. Mari, não processa a gente, por favor. Te amo. A gente ama ela? A gente te ama. Vamos lá, galera. O Próximo. que é? História. Vou expor aqui o meu melhor amigo Ramon. Então, acho que foi no 7º ano. Foi o ano que eu e o Ramon se conheceu. Que nessa época a gente fazia muita merda. Tipo, muita merda mesmo. A gente não fazia nada na sala. Passava o dia inteiro lá no fundão, chupando house e tomando água, conversando. Ainda bem que é house, né? Ainda bem que é house. Então, teve um dia que o Ramon, acho que ele queria ir em outra sala. A minha sala era a última do corredor, do lado do banheiro das meninas. Isso aí em que ano? 2019. Então você tava no 7º. Tava no 7º. Ok. Ele queria ir em outra sala. Só que ele chegou, ele saiu um pouquinho da sala, ele foi em direção à sala que ele queria ir e viu a tia. Daí ele voltou correndo no corredor molhado. Ele levou um tombo
e segurou no batente da porta com a mão. O pé dele entrou pra dentro do banheiro das meninas. E a gente riu. Meu Deus. Foi. O moleque podia ter Nossa. morrido. Mas foi muito engraçado. Foi muito. Ele escorregou lindo, lindo. Pareceu aquele personagem lá dos Incríveis. Ah. O gelado. Sei. Foi assim. Fica frio aí. Fica frio. Foi. Ai, Meu eu lembrei. Deus. Ramon, da- você do tá bem? Matheus. Tá. Vamos começar o Eu Nunca, pra poder ter uma dinâmica aqui nesse podcast, porque tá literalmente sem rumo. A gente já falou de tudo possível sem gravar, porque senão Possível a gente não. é Tem coisas que processadinho. são proibidas. É, a gente é processado, mas ok. Meu Primeira, Deus. eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Quem Com nunca? certeza. Quem nunca? Sempre. A Eu Júlia nunca. tem mais de 30 contas no celular dela, Cala- fake, só pra ficar stalkeando os Não, outros. É mentira, tudo gente, UFC que ela fazia do Nile United. Nossa! Só são 7 contas. Era muito bom. Meu, eu acho que qualquer adolescente já criou alguma conta Não, eu tenho secundária pra Eu tenho stalkear. conta fake, mas eu stalkeei uma amiga, que hoje em dia eu falo com ela, não vou dizer nomes porque senão ela vai me odiar. Júlia. Não é, mas eu fiquei um ano inteiro stalkeando ela. Nossa, isso é Caraca, sociopatia não, já. é. Não, mas é porque eu gostava de falar mal dela pra Ah, pessoa. então isso não dá certo. Então eu concordo com você. E aí eu ficava o ano inteiro só entrando lá pra poder ver ela. Era a única do Pesquisados. Era bem legal. A gente entrando no Insta pra poder... Não, tô respondendo minha tia, gente, no meio do podcast. 2. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Já. Nossa, Já. direto. Várias O Edson vezes. me tirou. Agora não, agora, O Edson que tava agora aqui eu tô com a mais gente. sossegado, né? Ensino médio agora, né, mais maduro, só que, meu... É, antes, aham. assim, ó, Fundamental 2, era Eu- direto, direção, Eu ou senão fui- eu ficava sentado na escada lá. Eu fui meio que expulso. É que ele me levou até o corredor, brigou comigo e voltou. Ah, eu lembro dessa história porque o Marcelo tava fazendo trança no meu cabelo no meio da aula. E o professor, ele disse que... Professor, o Edson. É, Ah, o Edson pode falar. ele disse que não queria que mexesse no cabelo de... Não mexesse com as meninas. E aí ele viu eu mexendo no cabelo da Júlia, ele achou que, sei lá, aí ele brigou comigo. Aí eu fiquei morrendo de medo, eu quase chorei. Foi bem triste pra minha vida. Aí por isso que eu... Desnecessário. Por isso que no final do podcast eu falei que eu odiava o Edson, mas agora eu amava ele. Agora eu amo ele. Isso. Marcelo é falso. Tá. Falso. Mentira. Eu nunca fui parado por policiais. Pedro? Nunca. É, o Pedrão e o Kiki. Ó, eu sou negro, porém o que ajuda é minha altura. Como eu sou baixo, então acho que eles pensam que, sei lá, eu sou alguma criança. Igual a Júlia, sabe? Baixo, que nem a Júlia, Fica assim, ó. E aí eu nunca Você fui tem parado. bigode, Pedro. Você Eu tenho é uma bigode, pessoa mas que respeita. bigode quem máscara. vai ver? De máscara, amigo. É preto, preto no preto não dá pra ver. O meu bigode, ele se camufla em mim. Então, Que triste. Eu nunca quebrei um osso. Já. Não, só nunca quebrei. trinquei, só trinquei. Eu desloquei Eu acho que eu já. quebrei, eu não lembro o que aconteceu, mas eu fiquei com o negócio da perna. Teve uma vez eu descendo num escorregador, ele era muito grande. E aí minha mão virou assim e meu dedo foi assim, quase quebrou. Gente, eu fui Complicado. sambar com o sapato de salto da minha mãe, daí eu peguei pá com o pé no sapato de salto. E era enorme o salto. Aí, tipo, eu fiz ela sair, né, que ela tinha saído. Ela tava na balada, minha mãe tinha saído. Entendeu? Eu fiz ela voltar pra me levar no hospital. Eu Essa é fiquei legal, essa é 7 legal. dias com o negócio. Essa é legal. do pé. É um assunto que tem várias opiniões, várias coisas. Controvérsias. Isso. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Já. Ah, sim, já, muitas vezes. Calma. Cada um fala a sua. Eu vou falar primeiro aqui, porque é o seguinte, já tive experiências estranhas, só que eu, como ateu, não acredito em nada disso. Então eu já vou me ausentar do debate. Então, Você, Pedro. continua aí. Júlia? Ah, já tive O quê? umas. Você pode contar? Posso, qual das? A melhor. Gente, não teve melhor, mas foi a que me deixou com mais dúvida. Tipo assim, eu não tenho muito bem uma religião definida, eu não tenho, entendeu? Não me rotulo em nada. Porém, entretanto, eu tava descendo um dia de madrugada na sala e eu desci na escada, o sofá, né, do lado da escada. Eu desci e eu vi um cara sentado no sofá de casa. Ele era negro, um homem negro. Ele era um idoso e quem conhece algumas religiões, tipo a Umbanda, vai entender do que eu tô falando. Que ele tava com um chapéu branco, ele tava com um paletó branco
E ele tava segurando um... Não sei o nome daquele... Qual é o nome daquele negócio? Eu não sei. Segura Bengala? assim? Não é uma bengala É um- exatamente. Era o Michael Jackson. Eis a conclusão. Meu Deus. Michael Jackson no começo No da Ceará. carreira. Enfim, e daí na minha cabeça tudo indicava que era o Preto Velho. E daí eu fui pesquisar e quando eu fui pesquisar tava dizendo que quando aparece algum Exu assim pra você, eu acho que é Exu, né? O Pedro que é. Eu não lembro. Não, algum espírito. É, Algum espírito. mas que eu vi ele certinho, enfim. Significa que aquele é o seu guia de tal religião, mas daí eu fico na dúvida ainda. Olha, eu já tive, tipo, experiências meio assim bizarras, mas eu não classifico como uma coisa paranormal. Pra mim pode ser algum motivo e tudo mais. Mas uma que eu já tive, que eu fiquei, tipo, bem assustado, foi. Eu tava abrindo a porta pra minha gata, né? Minha gata mia pra poder abrir a porta. Aí eu olho pra cima do céu e tinha 3 pontos de luz cruzando. Beleza. Aí eu pensei, pode ser avião. Mas tava fazendo barulho muito, sabe, alto. Oxi, cara. Tava muito alto, fiquei assustada, assim. Minha gata correu pra dentro, eu olhando. E ele assim, tum, 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 fazendo triângulo. Aí eu entrei pra dentro e falei, vou olhar de novo. Quando eu olhei já não tava mais. E o barulho ainda tava. Mas, não sei, pra mim isso foi bem assustador. Eu fiquei bastante medo. E não faz muito tempo, tá? Foi na quarentena. Eu queria falar de uma experiência. Eu acho que foi a única. Eu sempre fui ateu desde quando eu me conheço por gente. Mas foi a única experiência paranormal que eu já tive, sobrenatural que eu já tive. E foi no final do ano passado. Eu tava no rolê com. Eu não vou nem dar muitos detalhes porque um dia eu quero chamar esses dois aqui pra falar disso. Eu tava no rolê com o meu amigo Pietro e o Ramon. E a gente tava na frente de uma igreja, sentado na frente de uma igreja. E do nada chegou um cara na gente e ele começou a conversar com a gente. Só que ele tava falando tipo coisas normais assim de igreja, só que ficou. Depois que ele foi embora, a gente trocou uma ideia, ficou sei lá meia hora falando com ele. Depois que ele foi embora, o clima baixou muito. Tipo, absurdo, assim. Teve o Pietro até chorou depois que ele foi embora. Porque ficou um clima de morte, assim, tá ligado? E a gente ficou se sentindo muito mal. Eu tive que levar o Ramon até perto da casa dele. De tanto que a gente tava com medo, tipo, porra, tá ligado? Eu fui chegar, sei lá, 8 horas da noite em casa, porque eu tive que levar o Ramon. Depois eu subi com o Pietro, então foi mó treta, assim. Esse negócio, assim, né, que às vezes tá tudo bem, já fica esse negócio pesado aí, é complicado. É que muita gente não acredita, né, mas dependendo da sua religião, sabe que energias negativas rodam por aí. Exatamente. Meu, nossa, é absurdo como pode acabar assim com qualquer coisa, assim. Você tá bem, igual eles estavam bem de boa e chegou o cara, ninguém nem sabe quem é, e já pesou assim, é complicado. Isso aí eu já presenciei muito, de estar assim, tudo de boa assim, e chegar alguma pessoa assim que é bem negativa, né, que só fala coisa ruim, essas coisas assim, e acabar totalmente com o clima, você se sentir cansado, pesado, é complicado. Agora vamos fazer as perguntas de sempre. E, Gabriel, você quer fazer as perguntas? Como a gente faz com todo convidado, as últimas perguntas sempre são indicações culturais e a gente quer saber algum gosto muito específico que vocês têm. Pode começar. O povo nunca imagina assim, pensa que eu sou modinha, que eu só escuto funk, que eu sou bem desses assim, mas eu sou muito eclético. Eu ouço vários tipos de música e às vezes quando eu tô conversando assim com alguém, a gente começa a falar disso, né? E eu falo as músicas que eu escuto, bandas, cantores, aí as pessoas até desacreditam assim, né? Fala, nossa, você tem cultura, você ouve tudo realmente,
você conhece bastante. Tanto música antiga quanto atuais. E é isso. Indica um artista, uma música. Uma música. Uma que eu tô ouvindo muito agora. João Gomes. Ouçam João Gomes, muito bom. Forrozinho pra dançar, perfeito. Gostei, Big. É uma indicação? Pera, eu não entendi muito bem a pergunta. É uma indicação cultural. Ah, mas a minha indicação Qualquer seria a coisa, mesma. amiga. Um filme, um livro, uma música. Gente, música, eu escuto todos os tipos de música. Não, literalmente. indica um pra alguém. Indica aí, fala. Mas o que eu ando escutando mais no momento, eu tô escutando muito Baco, por causa das músicas novas, Uhum. que lançou, no caso uma, mas enfim. E, gente, eu sou fissurada na Rita Lee. Eu acho ela muito A foda. gente já recomendou os dois. Ela é muito... Nossa, Eu já recomendei os dois. ela é muito perfeita. As músicas dela também são incríveis. Não tem uma música ruim, entendeu? E eu tenho uma playlist só dela. Meu bem, você me dá. Enfim, Agora... hoje eu fiquei em dúvida do que eu escolher pra indicações. Porque, sabe? Mas aí eu acho que eu vou escolher Tim Maia, que lembra minha mãe. As músicas dele são bem. Tá ligado? Me traz uma vibe boa. E é isso. Agora não sei, Gabriel. Deixa eu pensar, eu tava pensando em Tim Maia também, só que eu vou. Não, calma. Seu Valência também é muito bom. Nossa, Ao sim. seu. Alceu Não, Valência, calma. Cazuza, Kid Abelha. Cazuza eu não vou muito nessa Gente, ideia do Cazuza. Skank. Skank. Skank, O Skank também é- Eu acho que eu já indiquei Charlie Cazuza. Brown também. Já, não. É isso É que eu ia falar. forte. Eu tô ouvindo bastante Charlie Brown agora, É, legal. porque, tipo, sei lá, normalmente eu sou uma pessoa muito triste. E daí Charlie Brown me dá uma animada, tá Ele- ligado? Tá precisando de ajuda, amigo? Não, isso é um pedido de ajuda. Não sei se é muito bom. Gente, eu tô bem. SOS. Eu tô bem. A gente falou bastante do. Esqueci o nome. Do Tim Maia, do Cazuza? Não. O que você tá falando agora? Charlie Brown? Charlie Brown. A gente falou bastante do Charlie Brown quando a gente tava com o Edson. A gente falou do Charlie Brown? Falou sobre. Falou de Racionais. Mas aí envolve, né? Não. Ele falou sobre o Charlie Brown, eu lembro. Tá. Enfim, apaga essa parte. Não, em conclusão, apaga. Lembrar de apagar. Tipo, não, eu quero uma música específica do Me Encontra. É a melhor Me música do Charlie encontra Brown. essa Mal- música. é. Esqueça. Meu, um momento, qualquer momento, assim, Essa bota música é essa muito música, foda. ela é universal. Ela é muito boa. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Assistam os próximos podcasts, porque vai ter sim, ok? Sigam o Colo na Luta. Sigam eu e o Gabriel, @majuniori. É Alixo Gabs. Querem fazer a divulgação de vocês também? Vai lá, Pedro. Eu não sei, eu não vou falar meu arroba, siga lá. Aí eu vou ter que falar 0, underline, Pedro, Tá. 0. O meu é Julia, com G, gente. 2 L's. É W underline. É isso, galera. Sigam lá. Calma Não aí. esqueça de seguir o Cola na Luta, hein? YouTube, Twitter, Instagram. TikTok. O Brechó também do Cola da Luta e o É. outro. Qual é a outra Nos conta? Não ajudem tem também. Só tem Se essas tiver duas. alguma doação de roupa, pode entrar em contato pelo Instagram Roupas do Cola na limpas. Luta ou direto no Instagram do Brechó. Faça suas doações ou faça suas encomendas, compras. E é isso, galera. Doem roupas limpas, lembrando, a gente aceita mais roupas Por limpas. favor. E nada de roupas íntimas, tá? É. Obrigado. Então, eu só queria agradecer a presença dos dois aqui. Sim. Porque a gente tava na carência de convidado e os dois caíram do céu pra ajudar a gente a fazer esse último. Então, valeu aí, galera. Muito obrigado. Tchau, Big Obrigado a todos que estão ouvindo. Até o próximo. Até Tchau, o Pedrinho. próximo. Pedrinho vai pra reunião. E Tchau, é isso. gente. Tchau, Falou, galera. galera. Tchau.